Existem alguns passos importantes para que uma atividade maker seja bem sucedida. O primeiro passo seria o professor ter uma ideia e compartilhar essa ideia com a pessoa responsável pelo Makerspace. Desse modo, ele pode garantir que o Makerspace tenha todas as ferramentas necessárias, todos os recursos necessários também. Assim, a pessoa responsável pelo Maker e o professor podem compartilhar algumas ideias, algumas opiniões e assim ter mais probabilidade de sucesso para que a atividade seja realizada, né? O segundo passo seria o professor ter um plano de aula, ter um passo a passo bem definido do que como seria aquela aula, né? Assim, se ele tem os objetivos claros, ele pode avaliar melhor, né, o desempenho dos alunos. É importante, inclusive, dizer que a avaliação ela é processual, ou seja, o professor ele não vai dar a nota somente no trabalho final, mas em todo o processo de desenvolvimento do projeto. Então, por exemplo, o professor pode especificar que o projeto tem alguns passos, né? Por exemplo, uma pesquisa, um protótipo, aí você fazer um relatório, fazer uma análise dos dados. Tudo isso daí pode ser passível de uma nota. E aí, no final, você pode fazer, por exemplo, uma média de todas essas notas e dar uma nota final para o grupo de alunos, né, no caso. O terceiro passo seria o professor ele vir ao Makerspace e fazer um protótipo, né? Se ele quer desenvolver, por exemplo, um carrinho, se ele quer desenvolver um mapa, né, um jogo, se quer fazer um desenho num software 3D e depois imprimir, é importante que o professor vivencie todos esses passos e assim ele pode ter uma visão melhor de como será a sua aula, quais serão as dificuldades que o aluno vai enfrentar. E o quarto passo é a aula em si, né? Como que é uma aula Makerspace? Se os alunos eles têm os seus grupinhos feitos, as suas atividades muito bem distribuídas, né? As suas responsabilidades bem distribuídas, o professor, na verdade, ele interage somente quando necessário. Essa é a aula perfeita. O aluno está com uma dúvida, o aluno não sabe como fazer como serrar, como ligar tal aparelho. Aí você terá, na verdade, duas pessoas dentro do Makerspace, né? A pessoa responsável pelo Makerspace, que seria o guru, né? E o professor também. Então, essas duas pessoas estariam responsáveis pelo desenvolvimento da aula. Porém, a pessoa principal para destacar quais são os conhecimentos, né, que os alunos devem ter, formalizar esses conhecimentos é o professor. Ele tem que estar atento, né, a todos os momentos, lembrar dos objetivos dele e quando for a hora, ele destacar, isso daqui é o que eu queria que vocês prestassem atenção, veja o que acontece nesse fenômeno e assim por diante, né? E o quinto passo seria a divulgação dos seus resultados. Os alunos eles podem, por exemplo, né, ter um espaço da aula em que eles vão lá na frente e expõem o trabalho para os alunos, contam quais foram as dificuldades, como eles venceram esses desafios. Então, essa divulgação é importante para que eles também reconheçam aquilo que eles aprenderam, né? Então, o aluno, ele formaliza aquele conhecimento que ele adquiriu durante a sua aula. E é importante que o professor também divulgue, compartilhe os resultados, né? Que ele tenha, por exemplo, um blog ou que ele possa, né, de algum modo, na rede social ou no site da escola, de algum modo formalizar também a atividade que ele desenvolveu, né? Existem alguns sites importantes também, por exemplo, o site da Nova Escola, onde tem lá os planos de aula, tem o site do Porvir com o Diário de Inovações. O professor tem também a responsabilidade, né, de construir conhecimento junto à comunidade acadêmica, junto com a comunidade de professores, né? Se o professor faz uma coisa muito legal e teve um ótimo resultado, por que outras pessoas também não podem
não podem atingir esses resultados, né? Então o professor também pode contribuir para outros professores e para outros alunos também crescerem junto com a experiência dele.